A paz do Senhor, irmãos, um bom domingo para todos. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para dar essa aula na Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Rosivaldo, estou ali congregando na Assembleia de Deus da Pavuna, onde nosso pastor é o nosso pastor Carlos Lolli, e nós somos congregação de Madureira, onde o nosso pastor presidente é o nosso bispo Abner Ferreira. Então nós estamos no segundo trimestre e é uma lição muito importante, a lição 3. Mas para nós começarmos a lição 3, nós vamos começar relembrando a lição 1. Lembrando que o autor dessa revista é o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que ele é o pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus da Baleia, em Brasília, Distrito Federal. Então a lição número 1 fala: Deus se revelou à humanidade. O primeiro parágrafo falou assim: só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Também no tópico 1.2 é interessante nós lembrarmos os nomes de Deus. Aqui ele fala sobre Yahvé, a versão Almeida traduz Senhor. Adonai, Senhor. Também nós vimos El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elohim, o Deus Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. E Yahvé Mekadisken, o Senhor que nos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor minha bandeira. Olha quanto nome de Deus tem falado na nossa Bíblia. E temos aqui também Shalom, Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, aleluia. Yahvé Tiskenu, o Senhor justiça nossa. Yahvé Shamaré, o Senhor está ali. Yahvé Elohim, o Senhor Deus de Israel. Olha só quanta coisa boa nós tivemos logo na primeira lição. Na segunda lição, o tópico mais importante que eu vi também aqui, o título é Conhecendo os Atributos de Deus. E nós vemos aqui que quais são os atributos de Deus, aqueles incomunicáveis, né? Que são os atributos incomunicáveis, afirma a grandeza e a majestade absoluta de Deus. São assim chamados porque não pode ser atributos a outra criatura, somente a Deus. E atributos comunicáveis, que nós vimos aqui também, os atributos comunicáveis ou compartilháveis, tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus. E eles têm dois grupos que nós vimos. Aquele primeiro grupo composto dos atributos ligados à graça de Deus, amor, misericórdia, paciência. O segundo grupo composto dos atributos ligado à santidade de Deus, ou seja, majestade, retidão e justiça. Isso são os tópicos mais importantes que eu vi na lição 1 e 2. E nós vamos começar a lição número 3, que tem como título O Deus Criador. Textuário, logo de cara vem o textuário: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Na verdade aplicada, ele fala: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Os objetivos da lição: estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher, mostrar os propósitos da criação. Gênesis, o texto de referência está em Gênesis 1, ele citou 1, 3, 6, 8, 10 e 14. Nós não vamos ler todos, porque você tem sua Bíblia aí e acompanha a lição. No decorrer da lição nós falaremos também sobre Gênesis 1, 2, 1, 3. Então, irmãos, nós vamos entrar na lição propriamente dita, que é no ponto 1. Deus criou os céus e a terra.
Aqui ele fala como Deus, como Criador. Indica total, irmãos, quando nós falamos o Deus como Criador, ele fala que indica total dependência da criação que somos nós. Porque muitos querem saber como o universo foi formado, quem criou, por que criou. Mas quando Deus cria, nós temos dependência e Ele nos dá aquela dependência para que nós façamos algo sempre para Ele. Nós vemos aqui que quando Deus como Criador é aquele que governa, em Salmos 103 e 109, é o Deus que governa, porque Ele é o nosso Criador. E o Deus como Criador é aquele que cuida, né? Mateus capítulo 6, 26, está lá escrito que Ele cuida. O Deus que como Criador é aquele que acompanha. Ele fez a criação e acompanha. O Deus como Criador é aquele que faz a manutenção da sua criação. Não há um relógio, um homem que cria um relógio e não tenha como que não tenha uma manutenção. Deus tem criado e tem feito a manutenção da sua criação. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Foi um ato livre de Deus, a criação, em todos os aspectos. Tem muita gente que vive perguntando o que existia antes de Gênesis 1.1. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que tinha antes? Nós sabemos pela Bíblia que antes já existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já existia amor, já existia projeto e propósito, já existia comunicação. E ali Deus como Criador, Ele, em todas as suas coisas, viu que era bom e criou tudo que há nessa terra. Mas, irmãos, existe como é que eu vou dizer? Muita gente que não tem como Deus, o Criador de todas as coisas. Existe um surgimento que é o ateísmo no meio de nós, que nega a existência de Deus como Criador. Charles Darwin, em 1859, ele cria que o universo apareceu sem um Criador e sem um plano, e tem sido aceito por milhões de pessoas, irmãos. Inclusive cristãos debatem sobre isso e aceitam o evolucionismo. Não existe cristão que aceite o evolucionismo e continua sendo cristão. Não pode, porque eles não acreditam que a criação é um fato histórico. Se você nega o Gênesis, você nega toda a Bíblia. Não existe. É impossível crer na evolução e na Bíblia ao mesmo tempo. Não caiam nessa furada, irmãos. Deus é o nosso Criador. O que está ali é fato histórico. A partir de Gênesis, a criação como fato histórico está em toda a Bíblia. Se o irmão pegarem Gênesis 5:1, Números 9:6, Salmo 33, Salmo 104, Mateus 19:4, Atos 17 e até Apocalipse 4:11, você vê o agir de Deus, Deus como Criador. Se aceitarmos que o universo surgiu por si mesmo e não colocamos Deus na sua criação, irmãos, nós não temos a Bíblia como nossa fonte de relacionamento com Deus. Se aceitarmos o ateísmo evolucionista, teremos que negar que a palavra de Deus é digna de inteira fraude. Não caiam nisso, irmãos. Deus está no controle. Se o relato da criação é ficção, se Adão e Eva é um simples metáfora, teremos de abandonar as Escrituras. Irmãos.
Em Mateus 19, 3 até o 9, Jesus falou lá, para os fariseus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Falando sobre o divórcio. Então Jesus já falava sempre, porque ele fazia parte da Trindade, ele estava lá no princípio. Então, irmãos, se alguém negar essas palavras de Jesus, nega também toda a história da Bíblia. Irmãos, eu vi num documentário sobre um astronauta chamado Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro astronauta que ele conseguiu viajar na órbita da Terra. E quando ele voltou, ele é russo. Yuri Gagarin era russo. Isso em 1961. Ele era ateísta. Ele acreditava na evolução da Terra. Né? O homem veio do macaco, o homem foi evoluindo aos poucos, aceitava o Big Bang, né? Que teve uma grande explosão. Então, o que ele falou quando todas as redes internacionais estavam falando com ele? Ele falou o seguinte: eu estive no céu e não vi Deus. Olha que coisa um homem daquele falar, que foi lá no céu e não viu a glória do Criador. Ele não teve a mínima compostura em falar que Deus criou tudo, irmãos. Deus criou tudo, e até no sexto dia. Haja luz. Ele não deu crédito o que está na Bíblia. Então aquilo foi repercutido em vários anos. Muita gente ficou triste, muitos pastores debateram o que Yuri Gagarin falou naquele lugar. Eu estive no céu e não vi Deus. Mas os anos se passaram 7 anos. De novo foram mais astronautas. Em 1968, a Apolo 8 levaram 3 astronautas para a órbita da Terra. E lá, na órbita da Terra, quando eles chegaram na Lua, eles mandaram uma mensagem quando viram a Terra. Eles falaram que a Terra era azul. E em 25 de dezembro, ele chegou na Lua. E lá eles deram uma mensagem de Natal para todo mundo ouvir. O que eles falaram naquele lugar assim, viu a grandeza de Deus? Eles leram todo o Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Irmãos, no dia 25 de dezembro de 1968, toda a rede internacional ouvindo aquilo. E eles, debaixo da humilde mão de Deus ali, eles começaram a falar a existência de Deus naquele lugar. E todos glorificaram. Eu depois, no final desse vídeo, eu colocarei o áudio original deles falando todo o Gênesis para todas as nações. E no final dessa lição, da lição 3, nós vamos disponibilizar a gravação original dos astronautas americanos, que citou todo o capítulo 1 de Gênesis no espaço. Então nós agora vamos para o tópico 1.2, que tem como título o poder da palavra de Deus exercitada. Quando ele apenas fala e tudo acontece. Pela fé, haja luz, e ali houve luz. Haja separação entre as águas, haja separação entre o dia e a noite, e assim Deus fez. Tudo no poder da palavra. Assim vemos que Deus opera por intermédio da sua palavra, que é poderosa para comunicar gerações e gerações, poder gerar vidas.
A sua palavra é eficaz. Nós vemos aqui que no decorrer da história da Bíblia, o Senhor usou muitos com a sua palavra, os profetas no Antigo Testamento, cumprindo várias profecias, usando vários profetas em sua palavra. O que os profetas falavam se cumpriam. Uma das profecias que se cumpriu, que a gente viu se cumprir na nossa geração, no século XX, né? Foi a profecia que falava sobre o destino de Israel. A profecia que falava sobre a nação de Israel, que se espalharia por todo o mundo, mas no tempo determinado a nação de Israel seria restaurada. E Jerusalém seria restituída ao povo judeu. Sabe quando isso aconteceu, irmão? Isso aconteceu em 1948. A ONU se juntou e deu ao Estado de Israel, se formou um país e deu a terra. E em 1967, Jerusalém ficou com o povo judeu, o povo de Israel. Muitos tentaram, né? O mundo árabe tentou sair em prol de querer criar guerras para tentar pegar Jerusalém de novo, mas a profecia, a palavra de Deus se cumpriu. Quando Deus promete, quando a sua palavra quando é viva, quando é Deus que fala, não adianta. Passa céus, passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão, irmão. O que Ele promete, Ele cumpre. E aqui nós vemos aqui no 1.2 falando, a palavra de Deus é a fonte criadora e é sustentadora de todas as coisas. E disse Deus, haja, e tudo se fez. Amém, irmãos? Vamos agora para o tópico 1.3. Tópico 1.3. A satisfação de Deus por tudo que foi criado. Aqui fala, irmãos, que Deus, Ele, em Gênesis 4, começando pelo Gênesis 4, olha que interessante. E viu que Deus era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. No versículo 10 de Gênesis, ele fala, e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. No 12 a mesma coisa, no 18 também, no 25 de Gênesis também. Já no 31, ele não fala que era bom, ele fala, olha que interessante, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6. Ele fala a sua obra, a sua excelência. Muito bom quer dizer excelência de Deus. Irmãos, Deus se importa com o que Ele criou. Deus se importa e valoriza a sua criação. Ele valoriza você. Você é criação de Deus. É a atitude de gratidão de Deus para com sua criação. A consciência que tudo isso provém de Deus, irmãos. Isso não tem preço. Aqui na lição ele fala, num comentário, que as obras de Deus são magníficas e não precisam de reparos. A natureza de Deus é exuberante e não há defeitos. Irmãos, se nós olharmos para o universo, se nós olharmos a rotação da Terra, que ela gira em torno do Sol, é perfeito essa rotação. Irmãos, se tirarem o Sol 1 quilômetro, afastar o Sol 1 quilômetro da Terra, toda a nossa geração, a nossa espécie morreria de frio. Se aproximasse alguns metros, alguns quilômetros, o Sol da Terra, todos nós morreríamos queimados, explodiria a Terra. Tudo que o Senhor é perfeito e a satisfação de Deus do que Ele criou é explícita na Bíblia. Que Ele fala que era bom.
E no sexto dia, ele falou que toda a criação era de uma excelência. Então, irmãos, não há como nós negarmos e não há como nós lermos a Bíblia e nós não sentirmos a presença de Deus. Não tem como você olhar para as estrelas numa noite e olhar e não falar que não foi Deus que criou, porque é tudo perfeito, irmão. É tudo perfeito. Você olha a criação de Deus, não tem como negar. E o Senhor está conosco. Aquele que criou os céus e a terra está conosco, está comigo, está com você. A minha fé aumenta quando eu vejo as coisas da natureza de Deus. E Ele se importa com você. Tópico 2. O título é Homem, Criação de Deus. Irmãos, nós vimos no tópico 1, todo ele fala sobre que Deus fez tudo no poder da palavra. Haja luz, haja divisão entre as águas, haja dia e noite, tudo pelo poder da palavra. Quando chega na criação do homem, Deus faz diferente. Ele pôs as mãos para fazer e formar tanto o homem como a mulher. Então, irmãos, Deus com o homem é algo especial. As mesmas mãos que formaram o homem continua atrás do pecador, continua atrás das almas perdidas, continua colocando a mão sobre a sua casa, a sua vida. Não tem como você sair da presença de Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. Nós somos criação de Deus. Aqui em 2 Timóteo 4 fala, no versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, saindo da verdade. Muitos estão fora, muitos estão aceitando aquilo que eu falei lá no começo sobre a evolução de Darwin, sobre o Big Bang. Todos eles têm colocado no seu coração algo que não é a verdade de Deus. Voltamos para a palavra de Deus, voltamos na criação, porque na criação está presente a justiça e a misericórdia. Então, irmãos, aqui no tópico 2 fala que o homem é diferente de todas as outras criaturas viventes por causa do seu relacionamento com Deus. Olha, irmão, todo o ser, quando ele está fora da presença de Deus, todo homem, toda mulher, ele se esquece da comunicação com Deus. É aquilo, irmãos, quando você quer falar com alguém, você usa o telefone, né? Quando você quer falar no rádio, você usa o rádio. E quando o homem quer falar com Deus, ele usa o quê? O Espírito. Mas as pessoas estão tão ligadas em outras coisas, irmãos, estão ligadas em coisas superficiais, que o seu espírito não tem mais comunhão com Deus. Mas eu creio que hoje o Senhor virá com poder e glória em sua vida e restaurará tudo aquilo que estiver perdido, tudo aquilo que estiver desligado, o Senhor fará voltar para si. Você será uma criação de Deus que tenha contato com Ele todo o tempo. Por isso que ele fala aqui, homem, criação de Deus. E as boas novas são que, quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar a imagem original de Deus, criando um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, irmãos? Esse é o tópico 2.1. Tópico 2.2 fala: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
O homem não recebeu a palavra de Deus, haja, como na criação das demais coisas, mas recebeu o sopro de vida nas suas narinas do próprio Deus. Só o homem tem caráter e personalidade. Nenhum animal da terra tem personalidade e caráter. Quais são os 3 tópicos da personalidade? Inteligência, emoção e vontade. Nenhum animal. Por isso que Deus criou o homem e o homem foi criado para se relacionar com ele. Por isso que Deus deu caráter e personalidade. Imagine um cavalo com personalidade e caráter. Eles iam dominar o homem. Imagine um leão. Um leão, um animal, rei dos animais, rei da selva, com caráter e personalidade, inteligência, emoção e vontade. Não ia dar certo, ele ia sobrepor o homem. Mas o homem foi criado para se relacionar com Deus, tendo inteligência, emoção e vontade. Os animais não têm alma, os animais não têm espírito. O homem domina sobre toda a terra. Deus fez ele para isso. Só não mandou dominar outro ser humano. Entendeu? Esse é o problema do ser humano. Ele quer dominar outro ser humano. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada que o homem se opõe a sua vontade sobre o outro. Isso que estraga às vezes o ser humano. Porque ele sai do domínio do Senhor Jesus, do domínio de Deus. E Deus, aqui no ponto 3, fala que formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Olha só, coroa da sua criação. E Deus ali, quando forma, no final do tópico 2.3, fala da mulher também. Deus, quando forma a mulher, dá como um presente para o homem. Olha só, a mulher para o homem era um presente. Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha, irmãos. Aí eu estava até vendo aqui um comentário da EBD de Madureira, e o pastor falava assim: na criação Deus pega um e faz 2. No casamento, Deus pega 2 e faz 1. Olha só o milagre de Deus, como é perfeito, irmãos. Vemos outros milagres de Deus na criação da mulher. Vou repetir, a mulher para o homem é um presente de Deus. Quando no casamento Deus pega 2 e faz 1. Aleluia! No tópico 2.3 também fala: formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. E às vezes eu fico, pensando, imaginando como foi o encontro de Deus com Adão, todo dia na virada do dia. Deus se relacionava com Adão todos os dias na virada do dia, ou seja, lá no finalzinho da tarde, todos os dias, mas o pecado tirou essa comunhão. Irmãos, não vamos deixar o pecado tirar essa comunhão que Deus tem conosco. Quando você está na presença de Deus, você tem comunhão com Ele. Quando você sai da presença de Deus por algum pecado, você corta essa ligação. E Deus não quer que essa ligação seja cortada. Deus não quer que você pare de buscá-lo, pare de adorá-lo. Então continue adorando ao Senhor. Continue na presença do Senhor, porque Ele tem tudo para te dar. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que, se não fosse a presença de Deus em nossas vidas, não estaríamos aqui. Eu tive Covid, os irmãos sabem, tive um princípio de depressão, que foi decorrente da Covid também, mas o Senhor fez presente em minha vida. Eu me agarrei na palavra de Deus, porque, irmãos, eu sei naquilo que eu tenho crido. Não estou vivo aqui porque eu mereço estar vivo, mas que Deus tem um propósito nisso.
Então estou aqui cumprindo o propósito de Deus. Estou aqui para cumprir a sua vontade. Estou aqui para fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Nós estamos chegando ao último tópico, que é o tópico 3, que fala os propósitos de Deus na criação. Ele fala aqui que Deus não criou o mundo por acaso, ele tinha propósitos. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria. Nós vimos isso no tópico 1, que fala sobre os propósitos de Deus antes da criação. Antes de Gênesis 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O propósito dele já existia com a sua criação. E também, irmãos, eu queria deixar aqui para os irmãos que Jesus, quando ele estava aqui na terra, sabe quantas palavras, quantas vezes ele falou que era Deus? 114 vezes ele falou que era Deus. Quando ele esteve no último sermão com seus discípulos, ele falou 50 referências que ele era Deus nos últimos sermões. Então, irmãos, ele já estava na criação, Jesus já estava, a Trindade já estava na criação e Jesus faz menção disso 114 vezes, que ele era Deus, que ele é Deus. E ele consuma tudo aonde? Na cruz. Começou a redenção dos nossos pecados. Homens pecadores como nós, ter a redenção de Cristo, poder falar com Deus, com Jesus, através de Jesus nós falamos com Deus. Isso é um privilégio, irmãos. O Deus de Israel está nos ouvindo. Então esse é o plano de Deus. E nós vemos aqui o seu plano para com o homem hoje. Nós temos aqui em Atos capítulo 17, versículo 27. Vou ler aqui com os irmãos. Para que buscassem no Senhor, se porventura tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sua intenção, irmãos, é que todos nós o conhecemos. Não existe distinção entre um ou outro. Deus quer se aproximar de nós. E como nós vamos nos aproximar de Deus? Sendo os verdadeiros adoradores. Adorando em espírito e verdade. É isso que Ele quer, ser adorado. Um lugar de adoração preparado para Ele. Ele é toda a honra e toda a glória. Então, irmão, não existe isso de você ficar longe de Deus. Não existe você não glorificar a Ele pelas bênçãos recebidas. Então aqui no tópico 3.2 fala 3.2 receber a glória e a honra que são devidas a Ele. Todos os elementos da natureza rendem louvores a Deus que o criou. Realmente, irmão, a gente olha para a natureza, você olha por um dia e a noite, louvando a Deus os ventos, as chuvas, os trovões, a maré, as ondas, tudo louvam a Deus, os pássaros, tudo. Nós vemos a redenção de Deus nesses lugares. Não tem jeito, irmão. Se você subir no lugar mais alto, você vê a mão de Deus naquele lugar. Então, no tópico 3.2, ele fala, o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. O sol e a lua louvam, as estrelas louvam, os anjos louvam, os céus louvam, as águas louvam, os animais, as aves louvam. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E você, meu amigo, e eu, temos que louvá-lo. Ele procura os verdadeiros adoradores. Nós temos que ser os verdadeiros adoradores. Em João,
fala aqui em João 4,3, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e verdade. Não é adorar as coisas que ele fez, tem isso também, mas sim a sua glória. Aleluia. Irmãos, nós terminamos aqui o tópico 3 e eu queria deixar para os irmãos aqui a conclusão. Cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. O fato dele existir, como é evidenciado pela criação, nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe de sua criação. Então, irmãos, continue aqui. Eu volto a dizer que ele, em João 4,3, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que os buscam em espírito e verdade. Seja um adorador, seja um homem que, segundo a vontade de Deus, como foi Davi. Faça a vontade de Deus. Eu estou tentando fazer a minha parte. Tenho orado pela nação, tenho orado pelo meu pastor Carlos Lolli, tenho orado pela minha família, tenho orado pelos governantes. Faça isso também. Deus quer se aproximar de você. Então eu deixo aqui o meu agradecimento ao pastor Carlos Lolli pela confiança. E disponibilizo agora a gravação original dos astronautas da Apollo 8, que eles falaram lá de cima, lá da Lua, que Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, e eles falam isso por o mundo todo. Eu disponibilizo agora e até mais. Muito obrigado por estar comigo aqui nessa lição 3. Deus continue abençoando a cada um. Orem pelo nosso ministério, orem pela nossa igreja de Pavuna, que Deus tem muita coisa a realizar naquela igreja. Amém? Deus abençoe a todos e um bom domingo. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning was the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning was the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Tremer com sua voz.